Então, boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas que estão aí ouvindo, seja ao vivo agora, mas também a vocês que estão no YouTube nos assistindo. Sejam muito bem-vindos e que espero que tenham um grande proveito. Tenho certeza que se acompanharem e deixarem aí que o Espírito Santo fale aos nossos corações, todas as mensagens vão ser ditas aí e será de algum proveito. Tenho certeza disso. Bom, vamos começar fazendo oração. Nós estaremos aí fazendo as apresentações. Oremos então a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos com essa reunião, Senhor. Senhor, agora falando sobre o dilúvio que o Senhor fez aqui na Terra, e um tema tão importante, porque também assim é um reflexo do que aconteceria. Algo semelhante aconteceria no fim. Que nós estejamos aprendendo sobre o dilúvio, o Senhor seja o nosso professor e instrutor, através do seu grande instrumento, que é o Célio, e também, Senhor, através de grandes templos, que são cada um de nós aqui, que está com o seu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor nos coloque Ele em nós, para que nós aprendamos as coisas. Assim, Senhor, esteja conosco, nos guiando e abençoando. Bendito seja o teu nome, e seja aqui, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que nós aprendamos a verdade, isso nós te pedimos, em teu sagrado nome. Amém. Amém. Bom, pessoal, então, indo direto aí para as apresentações. Então, nós temos hoje o nosso grande amigo e estudioso Célio. Célio aí, de vários palestrantes que vieram aí, já trouxeram grandes recomendações aí até do Célio. Então, eu vou apresentar um pouco, né? Porque ele também tem bastante experiência em vários aspectos, deixou aí, se aposentou e deixou dedicou o ministério aí do criacionismo, tem estudado aí grandes partes e tem muita coisa para falar e ele pode aprofundar melhor porque ele é o autor aí, ele é do livro do Dilúvio, ele é o criador do projeto Deus Existe, tem 4 e-books e eu vi que tem vários artigos ali que ele publicou com diversos ramos do conhecimento. Ele é um pesquisador autônomo criacionista. Então, nós valorizarmos aí sempre o lado autodidata que nós temos que ter, não só porque estamos querendo seguir alguma linha da ciência, a gente pode também, assim como o Célio, ser um pesquisador autodidata, escrever aí vários sobre os livros, né? Que ele mesmo fez aí a questão da contabilidade e também trabalhou na questão de bancos e tudo mais, mas se dedicou também à obra. E assim também nos diversos ramos que nós podemos seguir, que nunca esqueçamos também de sermos assim estudiosos para a causa do Senhor. Então, Célio, deixo com você e vamos lá. Obrigado, Christopher, pela oportunidade do bate-papo. Para mim é muito importante, eu me aposentei para continuar esse projeto, podia ter continuado trabalhando, ainda estava em idade bastante produtiva, mas a gente não sabe quanto tempo vive e como já fazem mais de 40 anos, quase 40 anos que estou tocando esse trabalho, resolvi parar no trabalho profissional, já que isso me possibilitava viver como aposentado e me dedicar exclusivamente ao criacionismo e ao design inteligente, que é as duas coisas que eu estudo já há muito tempo. Resolvi antecipar o capítulo 6 do meu projeto de pesquisa, que já acabou virando um projeto, então são 30 capítulos. O capítulo 6 é o capítulo sobre o dilúvio, consumiu quase 9 anos de trabalho, essa obra aqui, são 860 páginas, 666 imagens ilustrativas coloridas e cerca de 2.000 referências. Então foi um trabalho bem longo, que eu gostei muito de fazer e resolvi compartilhar. Infelizmente não consegui uma editora que bancasse o custo, já que é um trabalho grande em termos de volume, então para as editoras sai muito caro, acredito que eles não tiveram interesse, já que eu sou um autor novo, e esse é um assunto bastante polêmico, né? Principalmente na ótica da atual ciência acadêmica. Quem tem me orientado desde o início que eu consegui começar a estudar foi a Sociedade Criacionista Brasileira, na pessoa do Dr. Rui Pai
e o Rui Filho, que me cederam, adquirindo ao longo do tempo vasta bibliografia, que eu aprofundei indo nas referências. Então, aprendi bastante e agora estou começando a compartilhar isso. Para o projeto, eu construí um site, uma empresa fez para mim, e eu armazeno toda a bibliografia que eu consigo lá, tanto em termos de links de internet, quanto sugestões de livros de leitura, quanto arquivos PDF que são de disponibilidade pública, para que as pessoas possam também aprender e reconstruir os passos que eu segui para aprender. Tem mais de 15 mil artigos, links de conhecimentos separados aí nos 30 capítulos que eu dividi o projeto. Tem cerca de 7 mil vídeos, basicamente YouTube, também dividido entre os diversos capítulos do projeto, que as pessoas podem acessar desde já, é gratuito, é disponível, para poderem aprender também em relação ao criacionismo, a história da Terra, enfim, aquilo que as pessoas em algum momento da vida acabam se perguntando. E daí? De onde que a gente vem? E daí? Depois que a gente chega, depois dos 60, o que acontece conosco? Vamos morrer, o que vai acontecer? Aí tem as diversas filosofias, religiões que tentam dar essas interpretações. Eu procurei o máximo possível apresentar esses dados de maneira concreta, naveguei pelas diversas religiões cristãs, religiões pagãs, enfim, aprendendo bastante sobre isso, para poder ter uma conclusão que fosse racionalmente aceitável, amparada em dados. Tive que aprender muito, porque como eu não fiz o aspecto acadêmico da ciência em si, apesar de ter feito parcialmente a Universidade de Administração e Economia, então a gente aprendeu metodologia científica, mas eu comprei um livro de metodologia e aprendi também sozinho. Então, para a gente que é autodidata, as coisas sempre são um pouco mais complicadas, tem que aprender tudo o que se precisa, fazer as perguntas que de repente já tem respostas prontas. Em relação ao dilúvio, eu fiz um resumo do que é o trabalho. Esse livro, como tem 716 páginas de texto e 140 de referências, ele demanda cerca de 25 horas de leitura rápida, sem muita perda de tempo. Eu consegui fazer uma apresentação completa dela para a apresentação presencial de 3 horas e meia, pelo menos, sem perguntas. Aí, com perguntas é mais tempo, então é um trabalho bastante vasto. E eu procurei reunir alguns slides dessa apresentação, nessa que eu vou fazer hoje para vocês. Eu espero que consiga produzir toda ela aí para vocês. Mas fiz um resumo do livro todo, daquilo que eu considero mais relevante que eu aprendi ao longo desse tempo, que criacionistas antes de mim já aprenderam e divulgaram, mas que na grande maioria os criacionistas não conhecem com profundidade. Só o pessoal que normalmente faz palestras consegue se aprofundar um pouco mais e conhecer. Eu vou fazer uma breve relação aqui dos tópicos principais, que vai ficar gravado aí, depois vocês podem recuperar e eu posso repassar depois no material de Saiba Mais lá no próprio vídeo do YouTube, o Christopher coloca, eu acrescento lá como comentários. A primeira coisa importante é que a Bíblia judaico-cristã tem a primazia de informar a ocorrência de uma catástrofe planetária de extinção em massa, antes que os geólogos, conhecidos como geólogos hoje em dia, que os paleontólogos, que também temos disciplinas acadêmicas hoje em dia, e os biólogos chegarem a essa conclusão. Hoje, tanto essas 3 disciplinas admitem que ocorreram extinções em massa no passado da Terra, cerca de 6 extinções, no livro trata de todas elas, com as características de possíveis causas de cada uma, que se você olhar com bastante atenção como eu fiz, você vai ver que basicamente a causa de todas é a mesma. Tá? Outro aspecto importante, a Bíblia tem primazia sobre isso é sempre bom lembrar. A ciência descobriu que a Bíblia já havia afirmado lá desde a época de Moisés. Impactos de asteroides fazem parte da história do dilúvio, mesmo não tendo sido relatados na Bíblia. Não tem como fugir dessa conclusão. Outros criacionistas antes de mim, como o Naor, que é brasileiro, como... Agora não me ocorre o nome, daqui a pouco eu lembro. Owen, não é Owen, depois eu lembro. Oort também trata, os asteroides flagraram o dilúvio, tá? Começaram o dilúvio. Foi o instrumento físico que Deus utilizou para começar o dilúvio.
Se os asteroides tivessem impactado a Terra antes da criação da terraformação, dos 6 dias lá relatados na Bíblia, a terraformação teria eliminado essas evidências. Você não teria crateras de impacto, você não teria as bacias de impacto, porque a terraformação do continente original e do oceano teria destruído isso. Então, a evidência das crateras no mundo todo demonstram que isso foi posterior à criação, e não podia ser, obviamente, antes do dilúvio, porque teria destruído o planeta. Qualquer um dos impactos dos tamanhos que temos hoje teriam destruído o planeta. As pessoas normalmente consideram o impacto de Chicxulub, que destruiu os dinossauros e toda a fauna e flora que existia naquela época. Na realidade, não foi apenas um impacto. Nós temos registrados hoje, confirmados pela geologia, 190 crateras de impacto. Existem mais 130 que não foram confirmadas. Por quê? Porque é muito caro confirmar isso. Normalmente, essas crateras são confirmadas por prospecção de petróleo. Eles conseguem fazer perfurações de grande profundidade e coletar as evidências de que ali existe os resíduos de impacto de um asteroide. Não do asteroide em si, mas da ruptura das rochas abaixo da crosta. Temos também cerca de 600 bacias cratônicas, que não são crateras de impacto porque elas estão soterradas em sedimentos, mas elas são enormes bacias. Cerca de 200 dessas bacias nos continentes, elas têm mais de 200 quilômetros. Devo lembrar que Chicxulub tem 178 quilômetros, o anel que sobrou atualmente. Então, você teria bacias gigantescas. E, normalmente, todas essas bacias são ricas em produção de petróleo e gás. Tá? Então, não tem como fugir dos impactos de asteroides no dilúvio. A era glacial também é algo que faz parte da história do dilúvio. É uma consequência direta do dilúvio. Lá na Bíblia está escrito que Deus mandou ventos para secar a terra e baixar o nível das águas. Qual é o efeito disso? Se você ver fisicamente, para você fazer evaporar a água, para baixar a água, você tem que retirar calor da atmosfera. Você não tem uma chaleira, um forno, um fogão para aquecer a água. Só que você retirando calor da atmosfera através do vento, você leva um processo de congelamento. Então, em algum momento, esses ventos começaram a congelar a superfície dos oceanos, até que a Terra foi aparecendo e foi começando a congelar a superfície da Terra e acabou gerando as glaciações. Devo dizer que os ventos ficaram ali por uns 150 dias. Eu não tenho aqui agora na Bíblia exatamente, mas deve ser por aí. Ele começou o vendaval, a atmosfera da Terra estava se reorganizando, já que antes não tinha vento, né? Se você ler lá no Gênesis. E as glaciações aconteceram no hemisfério norte e nas áreas tropicais e semitropicais, por incrível que pareça. Depois elas derreteram. Nós tivemos glaciação aqui no Brasil. Tá? Outra coisa que faz parte da história do dilúvio é o eixo de rotação do planeta, da Terra, que era perpendicular e eclíptica, ou seja, não existia noite no Polo Norte nem no Polo Sul. Existia dia direto nos dois hemisférios, nos dois polos. Tá? Ele se inclinou na época do dilúvio. Essa inclinação foi devido a alterações de massa do planeta, alterações gravitacional de massa. Você teve invasão de água do planeta, você teve impactos de asteroides nos oceanos, você deslocou água para cima do planeta, para cima do continente original, alterou as forças gravitacionais e você fez o eixo de rotação oscilar. Tem uma vasta bibliografia que eu cito no livro que demonstram isso. Inclusive, geofísicos admitem isso, tem os cálculos matemáticos, aí quem quiser se aprofundar está nas referências. Tá? Então, a Terra, do início de oscilação de vários graus de movimento, ela acabou estabilizando em 23 graus hoje em dia, após o degelo glacial e após a formação do Oceano Atlântico. Deve-se destacar que a inclinação do eixo de rotação deflagrou milhares de vulcões em erupção, grandes províncias ígneas se derramaram, você teve derrame de basalto fissural gigantesco. Aqui no sul a gente vê isso claramente nos cânions, aqui em Itaimbezinho. Tá? Esses vulcões liberaram quantidade gigantesca de vapor d'água, porque cerca de 60% da emissão dos vulcões é vapor d'água, que juntamente com a água atmosférica se precipitaram naqueles 40 dias de chuva que a Bíblia relata.
Tá? Esses derrames de basalto fissural e a inclinação do eixo levou à ruptura da crosta da Terra. Criou as placas tectônicas que a gente conhece hoje, que ninguém trata sobre a origem delas, mas elas... Vênus, por exemplo, não tem placa tectônica. Por quê? Porque o Vênus não deve ter tido o tipo de tragédia que teve aqui. Tá? E nessas rupturas de crosta, o manto vazou através das rachaduras com basalto, que é o basalto, é uma pedra dura, escura, a gente tem muito aqui no sul. Tem os derrames de basalto aí do Paraná e Tendécara, que é gigantesco, milhões de quilômetros quadrados, como tem várias derrames de basalto nas grandes províncias ígneas do mundo todo. Relato lá no livro também. O maior desses derrames de basalto gerou cadeias de montanhas. Essas cadeias de montanhas estão hoje submersas, uma parte dela aparece lá na Islândia. Tá? Tem mais de 65 mil quilômetros de cadeias de montanhas submersas de basalto afundadas no oceano. Tá? Essas rachaduras são as fontes do grande abismo que o pessoal fala, que elas também vazaram basalto e vazaram vapor d'água, né, e derramaram áreas gigantescas de basalto. É um efeito do dilúvio, do início do dilúvio. Tá? O grande continente original, ao final do dilúvio, tinha uma cadeia de montanhas atravessando ele do Polo Norte ao Polo Sul, praticamente, tá? Que se erguia a cerca de 5 mil metros acima da superfície do continente. Ela sofreu, inclusive, glaciação. Existem evidências disso e está lá citado na bibliografia. Algum tempo após o dilúvio, alguns séculos após o dilúvio, ela afundou no manto, rachou o continente, né, e formou o Oceano Atlântico. Tá? Então, é uma formação nova, recente e rápida. Por que é rápida? Porque tem linhas de praia. As linhas de praia, se tivessem demorado milhões de anos para formar o Atlântico, elas teriam desaparecido. E elas estão aí para quem quiser ver. Só pegar os livros de geologia, como eu fiz, e você vai ver linhas de praias elevadas pelo mundo todo. Tá? Quando se formou o Atlântico, foi uma consequência lógica, você formou uma área gigantesca, uma nova bacia oceânica, você reduziu o nível das águas oceânicas em cerca de 500 metros. Após o degelo glacial, que liberou imensas áreas de terra, você teve uma elevação do nível oceânico em cerca de 120 metros. Aí você isolou as populações que já após o dilúvio e após o evento da Torre de Babel tinham se espalhado pelo planeta, tanto populações humanas quanto populações animais. Né? E ficaram isoladas, que nem a Austrália ficou isolada com seus aborígenes, Nova Zelândia, América do Sul, enfim, se separou o Estreito de Bering, inundou, que lá só tem cerca de 50 a 80 metros de profundidade. Né? Então, o degelo glacial inundou aquela área e isolou as populações. O pessoal sempre me pergunta, e a Arca de Noé existe? Olha, eu estudei praticamente todas as histórias e relatos de avistamentos da Arca de Noé lá na região da Turquia, do Monte Ararat, e ao que tudo indica, ela está embutida numa geleira permanente que tem lá, que nunca degela por completo. As pessoas que viram isso sempre destacaram que foi em verões muito quentes, que aparece uma parte dela fora da geleira, né? A menos que todas essas pessoas tenham dado uma mentira deslavada. Em algum momento, se essa geleira degelar, a gente vai ter uma agradável surpresa para quem estuda a Bíblia e principalmente para quem estuda o dilúvio, com um enorme objeto lá em cima da montanha, a 4.200 metros de altura. É importante também lembrar que a teoria de que existiu um único e grande continente original, que as pessoas chamam de Rodínia, o primeiro, depois Pangeia, que é muito conhecida pelos geólogos e pelo pessoal que começa a estudar, é da Bíblia. A Bíblia diz que existia uma única porção seca, então ela também tem a primazia na afirmação dessa teoria geológica de que existiu apenas um único grande continente que depois acabou se dividindo, a catástrofe do dilúvio, principalmente. A Bíblia deu um nome para esse continente. É congelada na... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ainda?
Vou repetir. A minha conexão da internet está estável. Acho que está começando o temporal aqui na... Agora estamos te ouvindo. Está ouvindo? Então, assim, eu vou repetir a questão de que a Bíblia diz que existia um único e grande supercontinente na Terra após a criação. Ela fala de uma única porção seca e de uma única quantidade de águas, de mares. Então, ela tem a primazia na afirmação disso. As pessoas normalmente conhecem Pangeia, que é um evento que a geologia atribui posterior ao Rodínia, que seria o primeiro grande continente, que se dividiu em Pangeia, depois teve várias outras divisões. Mas a Bíblia relata isso antes de tudo. Então, seria relevante reconhecer esse fato histórico. A Bíblia também dá um nome a esse continente original. Ela chama ele de Éden. Era como se fosse uma grande planície, porque ele não tinha grandes montanhas, eram talvez colinas elevadas, mas não tinha grandes montanhas. Tá? Então, o nome dele é Éden. O pessoal fala sempre o jardim do Éden. O nome do jardim não tem, é jardim. O jardim foi feito no Éden. Certo? Então, esse é um resumo que eu normalmente tenho feito. E para o geólogo, seria interessante ver o trabalho de Guy Bertaldi, que ele estudou a questão das camadas sedimentares e dos princípios da geologia, dos princípios da estratigrafia, que quando tem escoamento de água, eles não são aplicáveis. Eu peguei essa informação já há muito tempo nas revistas criacionistas e acabei aprofundando o assunto. Tenho duas aqui, ó, nessa aqui que o Rui me mandou, inclusive. Tá? Tem aqui o Gênesis e a coluna geológica. Tá meio... Deixa eu apagar a luz aqui. Opa. Essa revista aqui tem informações sobre isso, tem detalhes do trabalho do Guy Bertaldi. E aqui também trata sobre sedimentologia e hidrodinâmica. Fazem parte da bibliografia disso porque foi onde eu comecei. Os trabalhos do Guy Bertaldi estão disponíveis na internet e tem os referidos links no trabalho lá da bibliografia. Então, seria relevante os geólogos darem uma estudada nesse assunto, porque os princípios da estratigrafia não se aplicam em água e escoamento, que foi o caso do dilúvio. Só se aplicariam alguns deles em águas paradas. E daí está a teoria do uniformitarismo, que tudo aconteceu no passado como está acontecendo hoje. O que é uma falácia, porque impactos de asteroides não acontecem hoje como aconteceu no passado. Você não tem derrames de basalto fissural como aconteceu no passado hoje acontecendo. Você tem alguns vulcões, cerca de 500, em atividade no mundo. Basicamente, esse é o resumo que eu fiz do livro. É claro que tem muito mais coisa lá dentro, mas isso são os aspectos que eu considerei mais importantes. Tem todo o aspecto de arqueologia, de paleontologia, de fósseis, etc., que estão lá. Tá? Nós temos aqui as perguntas que eventualmente surgirem, eu posso responder depois ou responder lá no próprio YouTube. Por exemplo, quando que aconteceu o dilúvio? Que muitas pessoas perguntam. Foi quando? 5 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos? Tá? Enfim, eu fui procurar essa informação e descobri que nós temos duas informações concorrentes. Uma na Bíblia Massoreta, que é a nossa Bíblia aqui do mundo ocidental, e outra é a Bíblia Septuaginta, a versão grega da Bíblia, que pouca gente utiliza, mas ela existe versões disponíveis em inglês, na internet, que você usa um tradutor eletrônico e você tem essas informações disponíveis para você. Basicamente, os textos são iguais, o que há de diferente são, que eu utilizei e descobri que está mais adequado, a Septuaginta trata da idade dos patriarcas de uma maneira mais confiável. O texto Massoreta foi alterado por razões que eu apresento lá no livro, propositadamente. Ele foi reduzido em cerca de 100 anos dos patriarcas antediluvianos. Então, resumindo a idade do dilúvio e a idade da Terra, que dá para a gente ter uma ideia, a Bíblia não trata disso especificamente, mas a gente pode fazer as contas. E Chris Hart e Robert Carter fizeram isso também, eu também fiz, e qualquer um que quiser fazer, não é tão difícil de fazer, basta estudar um pouco e fazer algumas tabelas.
Então, o texto Massoreta, que é a nossa Bíblia, diz que o dilúvio aconteceu 1656 anos após a criação. A Septuaginta alonga isso para 2242 anos depois da criação. Isso coloca no texto Massoreta a ocorrência do dilúvio em 2348 anos antes de Cristo e no texto da Septuaginta em 3228 anos antes de Cristo. Com a idade da Terra até 2018, que eu calculei aqui, pelo texto Massoreta, nós teríamos cerca de 6.014 anos. Agora seria 6.016. E pelo texto da Septuaginta, cerca de 7.480 anos. Tá? Esse Chris Hard e Robert Cart, que fizeram os trabalhos que eu tive acesso, eles verificaram que as genealogias estão corretas, as diferenças que ocorrem não comprometem o trabalho em termos de descendência, e dá cerca de diferença de 308 anos, se não me falha a memória agora. Tá? Então, a gente pode dizer que a Terra teria entre 6.000 e 7.480 anos, mais ou menos, em termos de idade pelo texto bíblico. Tá? Não é, diga-se de passagem, não é esse o objetivo da Bíblia, estabelecer uma data, mas sim traçar as nossas origens. Certo? Vou dar uma olhada mais aqui. O dilúvio. Todas as pessoas que eu conheço, pelo menos no meu relacionamento, acham que o dilúvio durou, se sabe alguma coisa do assunto, 40 dias. Na realidade, ele durou um ano, 377 dias. Se você pegar lá no Gênesis e fazer as contas, tu vai ver isso. Tá? É importante lembrar, se você digitar por aí sobre dilúvio, você vai ver que eles falam muito que foi catástrofes regionais, que o pessoal relatou que não foi um evento planetário. Mas a Bíblia não deixa dúvidas, ela diz que foi planetário, sim. Então nós temos que ter evidências do planeta todo inundado por água, com os devidos resquícios disso. A geologia e a paleontologia têm as evidências. Tá? Então, até a arqueologia tem também. Então é necessário a gente ir nessas disciplinas e olhar, colocar uma ótica um pouco diferente da que está sendo utilizada. Tá? Deve-se ressaltar que também antes do dilúvio não chovia, a Terra era regada por um vapor d'água que irrigava o planeta, tinha os 4 rios lá do Éden, né? Tinha um vapor d'água transparente, não tinha nuvens, tá? A pressão atmosférica era maior, os níveis de oxigênio da Terra antediluviana eram maior. Hoje nós temos cerca de 21% de oxigênio, na época era cerca de 31%, até 35%, tem algumas evidências. Tá? O mundo era tropical, de polo a polo, daí a necessidade e a inferência lógica de que o eixo do planeta era perpendicular à eclíptica, porque você tem tanto dinossauros na Antártida quanto no Ártico, quanto florestas na Antártica quanto no Ártico. Então você tem evidências de que o mundo era tropical. A geologia fez uma engenharia deslocando os continentes sobre a superfície do manto da Terra para tentar ter florestas na Antártida, trazer a Antártida para o Equador. Primeiro que isso não é possível. Segundo que não é necessário. A Terra era muito diferente originalmente. E nós tínhamos esses animais por aí, tem fósseis de vários... Vou compartilhar uma tela aqui para facilitar. Estão conseguindo ver a tela? O compartilhamento? Sim, estamos aí. Ampliei um pouco, agora fica melhor. Aqui tem exemplos de dinossauros que foram encontrados no Círculo Ártico. Tá? Devo lembrar que os dinossauros são considerados répteis, e répteis têm um problema sério com o frio. Tá? Mesmo que o pessoal tenha achado já que muitos deles tinham penas, né? E eventualmente tinham mesmo. Né? Mas não era por conta do frio, fazia parte da anatomia deles. Então tem uma série de dinossauros descobertos lá, dinossauros no sul da Austrália, que eles consideram como do Círculo Polar Antártico, né?
e dinossauros encontrados na própria Antártida, como florestas encontradas na própria Antártida. Então, é relevante lembrar disso, que nós temos evidências de que o mundo realmente era diferente naquela época, bem diferente. Não dá para você usar o padrão de hoje para aquele momento da história. Vejo muitos criacionistas dizendo que a deriva continental ocorreu, existia. Pode até ter havido algum movimento de continentes, mas se você for estudar a fundo como que são os continentes, os crátons continentais, e como é que é o manto da Terra, você vai ver que isso não é possível. Os continentes têm raízes como se fossem montanhas invertidas abaixo deles, enormes, que se afundam além das 40 quilômetros, 70 quilômetros, dependendo da região, a mais de 200 quilômetros dentro do manto. É importante lembrar que o manto é muito mais denso do que a crosta. A crosta é feita de granito, por isso que ela flutua, entre aspas, em cima do basalto que faz parte do manto, da terra, do manto superior. Então, imagina um puxa-puxa muito mais denso do que a crosta, você querendo mover um continente por cima dele. Então, isso é uma impossibilidade física. Apesar de isso ser fato, já ter discutido desde a origem da teoria, a geologia não põe nada novo no lugar, porque não tem o que pôr no lugar, a menos que coloque uma teoria do dilúvio, em que o continente, a região do Atlântico, simplesmente afundou na crosta. E é isso que nós temos, houve um afundamento na crosta. Obviamente, quando você afunda uma área de mais de 100 milhões de quilômetros, que é a área considerada legal do Oceano Atlântico, você vai ter uma elevação de montanhas em vários outros lugares. Então, se você lembrar lá no dilúvio, e lá no Salmo, se não me engano, Salmo 104, diz que elevaram essas montanhas e desceram-se os vales. Isso é uma coisa que foi feita lá na criação, mas ela pode ser aplicada para o dilúvio. Se você for ver após no final do dilúvio, nós temos os sinclinais e os anticlinais, que são grandes montanhas, morros, enfim, áreas enormes da Terra que se ergueram ou afundaram, e você vai ver que elas têm camadas sedimentares dobradas, sem ruptura. Tá? O mesmo acontece em várias regiões, a região do Grand Canyon tem isso também. Você vai ver que as camadas sedimentares se dobraram, mas não se quebraram. Não vi ninguém explicações de por que isso não aconteceu. Obviamente, na visão do dilúvio, essas camadas sedimentares estavam moles, então elas podiam ser dobradas. Então, eu considero que os anticlinais e os sinclinais, que a gente vê até montanhas, tem vários exemplos disso lá no livro, nesse meu livro, eles se formaram ao final do dilúvio, nos ajustes de crosta que a Terra estava tendo com movimentos do eixo de rotação tentando se reposicionar na maneira que a gente tem próximo do que a gente tem hoje. As montanhas que se originaram com a formação do Atlântico, ou seja, posteriores ao dilúvio, você vai ver que as camadas sedimentares romperam-se, estão lá nos cumes. Você vê olhar o Monte Everest, por exemplo, as camadas sedimentares estão lá em cima, né? Ele está sobre uma base de granito, ou seja, o Everest era continental, não era um fundo de mar, é uma base de granito, tá? E você tem fósseis lá no topo. Tem documentários sobre isso, eu cito alguns, inclusive, feitos, tem artigos científicos sobre isso. Ou seja, as montanhas em que houveram, eu deixo aí lá umas 17 cordilheiras que eu tratei e várias outras montanhas, você vai ver as camadas sedimentares rompidas, elas se elevaram de onde elas estavam, né? Então, aconteceu um evento catastrófico posterior ao dilúvio que rompeu essas camadas, diferentemente dos sinclinais e anticlinais originados logo no final do dilúvio. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui eu vou compartilhar um slide que trata sobre níveis de oxigênio diferentes que é necessário levar em consideração quando a gente tem os gigantes que viveram antes do dilúvio, principalmente um exemplo clássico disso, os insetos. Por exemplo, nós temos as libélulas gigantes. Vou voltar aqui. Compartilhar a tela.
Nós temos as libélulas gigantes, aí com quase 1 metro de envergadura, e elas respiram pela pele. Elas precisam ter uma pressão atmosférica elevada maior e talvez um nível de oxigênio maior para poderem sobreviver. Então, tem análise das bolhas encontradas em âmbar, com oxigênio dentro. O pessoal conseguiu analisar isso com o espectrômetro de massa, que é uma especialidade do Marcus Eberlin, e descobriu que o nível de oxigênio preso dentro dessas bolhas de ar chegava a quase 35%. Hoje nós temos 21%. Então, houve uma redução drástica de oxigênio do planeta. Talvez pelas queimas das florestas com os impactos dos asteroides, das grandes explosões, talvez pela absorção da água da época, enfim. Qual é a causa que reduziu o oxigênio? Não li nada sobre isso até hoje. Tá? Só li sobre como que o oxigênio se formou com as algas, baseado na teoria da evolução. E esses resultados são fruto de mais de 300 análises. Estão vendo aí o compartilhamento? Então, beleza. Tá? A UGS-GS, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, fez mais de 300 análises de âmbar do Cretáceo, Terciário e recente em 16 locais do mundo. Tá? Com cerca de, segundo eles, o âmbar teria cerca de 130 milhões de anos. E os níveis de oxigênio estavam lá na faixa dos 35%. Então, aqui no caso, eles falaram de 67 milhões de anos. Então, é relevante ver que o mundo era muito diferente. Não dá para dizer que o mundo era igual ao que nós somos hoje, que nós vivemos hoje. Tá? Então, essa é uma evidência que eu queria mostrar para vocês. Tá? Estamos chegando quase ao final. Se você olhar nos mapas de crateras da Terra, e tem isso no mundo todo, vou compartilhar essa outra tela aqui. Você vai ver que o mapa está distribuído pelo mundo todo, pelo continente. Obviamente, você tem, eu achei muitas crateras oceânicas, 16 ainda que o pessoal descobriu. Mas você tem aqui, nessas crateras, você não tem as bacias cratônicas, que são mais de 600, porque não são consideradas ainda pela geologia como bacias de impacto de asteroides gigantes. Tá? Então, nós teríamos, assim, nos continentes, cerca de 900 impactos de asteroides gigantes na época do dilúvio. Foi uma coisa, assim, monstruosa. Eu não sei se vocês têm noção do que significa o impacto de asteroide. Tem alguns filmes que mostram isso com bastante clareza. Vou compartilhar um outro aqui. Eles são explosões, eu não diria nucleares, porque explosões nucleares é um traque perto do impacto de um asteroide. Por exemplo, calcula-se que o impacto em Chicxulub foi de 96 teratoneladas de TNT explodindo ao mesmo tempo. Tá? A explosão em Hiroshima foi apenas de 15 quilotons, 15 mil toneladas de TNT. É uma coisa incomparável. Você tem destruições maciças de uma forma inimaginável. Eu até recortei um pedaço do filme, se vocês quiserem ver, para mim quase encerrar aqui a apresentação. Deixa eu parar de compartilhar aquela e compartilhar esta. É um vídeo do impacto profundo, aquele pedaço que acertou o oceano. Então, essa seria a ideia de um impacto. Agora, imagine 900 impactos ocorrendo num período de poucos dias no planeta. As tsunamis, esse foi um impacto oceânico, obviamente, as tsunamis seriam gigantescas, pula-se de
90 metros a 1,5 km de altura, dependendo da profundidade d'água em seu impacto. Tá? Se vocês quiserem ver o filme, eu recomendo. É uma coisa absurda. Tá? Isso deve ter acontecido dezenas de vezes na época do dilúvio. Foi essa invasão oceânica, a transgressão oceânica na linguagem geológica, que fez desequilibrar o eixo de rotação do planeta. Eu vou parar o compartilhamento, porque está consumindo muito recurso. Achei um outro filme que representa isso, se vocês quiserem ver, eu recomendo, eu vi, tá? As cenas finais do Exterminador do Futuro 3. Tá? Estão vendo a Terra com várias explosões atômicas? Na minha visão, isso seria os primeiros dias do dilúvio, seria a Terra vista de cima, seria algo assim. Tá? Vocês estão vendo? Alguém pode me dar um retorno? Som? Beleza? Beleza. Tá? Então, é importante a gente lembrar dessas coisas, porque o que a gente trata do dilúvio, muitas vezes lembramos das histórias lá do catecismo. Eu fui católico quando era criança, fui coroinha durante muitos anos, auxiliando lá nos ritos da missa, e a gente acha que é uma história para criança para contar. Na realidade, foi uma catástrofe planetária inimaginável. Eu diria que a geologia, a paleontologia e a biologia ensinadas nas universidades sequer vislumbram o que foi o evento do dilúvio. Se eles acham que um asteroide foi suficiente para extinguir a vida na Terra, coloca 900, que é o número que a gente tem aí razoavelmente confiável de crateras de impacto residual, as grandes, obviamente, né? Então você vai ter uma ideia do que foi o dilúvio e o que foi a extinção em massa. Então, quando Deus executou o julgamento da humanidade por sua malevolência contínua naquela época, eu fico imaginando a hora que ele resolver intervir na história novamente, em que ele acusa a humanidade lá no Apocalipse de que estamos destruindo a Terra. Então, o julgamento será bastante pesado, com certeza, e o Apocalipse descreve isso adequadamente. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Vou compartilhar mais um slide que trata da... Donald Davis fez esses slides para a NASA. Esses slides circulam nas apresentações criacionistas. É um impacto oceânico, né, e o impacto terrestre. Donald Davis fez isso lá para a NASA. A NASA queria saber como é que seria a visão do impacto na Terra. Então, à esquerda, na minha esquerda aqui pelo menos, nós temos o impacto oceânico. Dá para ver um dinossauro aquático, não lembro o nome dele agora, subindo junto com a onda, com a tsunami enorme. E no caso da imagem à direita, dá para ver os dinossauros terrestres, tem um Triceratops aqui tentando subir na encosta que está se elevando do chão. Então, são coisas inimagináveis. Eu acho que a gente tem que expandir a nossa visão do que foi a destruição do dilúvio. Tá? Ele gerou o petróleo e o carvão que nós temos hoje em dia, o gás, que é um resíduo do petróleo. Esses combustíveis fósseis são subprodutos daquela época. Basta você aquecer madeira, aquecer em temperaturas elevadas e dar a pressão adequada, e você vai ter o carvão mineral. Se você fizer a mesma coisa com animais mortos, com matéria orgânica, com temperaturas elevadas e cerca de 450 atmosferas de pressão, que foi o que aconteceu com esse material sepultado nos sedimentos de quilômetros de espessura, você vai ter petróleo e gás de boa qualidade. Já foi feito experimentos científicos em laboratório sobre isso e não há dúvida. Só sai muito caro você fazer petróleo em casa e ao invés de comprar o petróleo produzido nos poços. Por isso que o pessoal não faz esse combustível fóssil disponível. Mas isso existe, isso é fato, não é discutível. Tá? Então, todas as nossas reservas de petróleo
são da época do dilúvio. Vou compartilhar mais um slide aqui, porque me parece, se o Christopher me controla meu tempo aí, eu acho que eu tenho mais ainda 13 minutos, tá? Não me deixe passar disso. A gente tem evidências do recuo das águas do dilúvio, tá? Compartilhei mais um slide aí que mostra a região lá do Monument Valley, nos Estados Unidos, a imagem do centro de visitante, você tem ali os Buttes e os Mittens, no centro da imagem. O pessoal ficou olhando assim, mas por que estão essa erosão? Para onde que foi a terra que estava cobrindo essa região toda? Vocês enxergam o mouse que eu estou passando na tela? Tá? Esses morros têm mais de 300 metros de altura. Tá? São bem abruptos, são de rocha sedimentar. Tá? E aconteceu o quê? A terra que estava entre eles aqui foi lavada, foi levada embora. Se você lê na literatura que trata disso, diz que rios grandes levaram essa terra embora. Tá? Só que você tem áreas de milhares de quilômetros quadrados que foram limpas e sobraram esses eventos. Eu trato disso com vários desses morros no mundo todo, e tem lá no livro vários deles. Temos aqui no Brasil também a mesma coisa. O mar recuou e lavou as camadas sedimentares que estavam moles, deixando essas camadas sedimentares que viraram rocha com o tempo, né, espalhadas pelo mundo todo. Certo? Então, isso é resultado do dilúvio, resultado do escoamento rápido das águas do dilúvio. Tá? Eu vou mostrar aqui também, vou parar de compartilhar essa e vou compartilhar outro slide, que são os anticlinais. Tá? Um aqui temos os Montanhas Agros no Irã e o Monte Red em Alberta, Colômbia Britânica, no Canadá. Se você vê as camadas sedimentares, elas foram dobradas, violentamente dobradas, mas não foram quebradas. Tá? Então você vê que essas montanhas se elevaram ao final do dilúvio pelos movimentos de crosta, não tão grandes assim como a teoria da deriva continental tenta fazer parecer, mas teve movimentos que levou essas imensas massas de camadas sedimentares ainda moles, e depois elas endureceram e viraram as montanhas, e os vales estão aí para ver. Então, na minha inferência, os anticlinais e os sinclinais se originaram ao final do dilúvio. Temos outras rochas dobradas. Ainda bem que eu vim para a cidade, porque a minha internet aqui é bem mais rápida que da fazenda. Tá? Vou compartilhar esse slide aqui. São dobraduras de rocha. Temos aqui na Namíbia, dá para ver a curvatura das rochas. Temos aqui na Grã-Bretanha, formaram um Z praticamente. Né? As rochas se dobraram. E temos aqui um V inclinado, para ter uma ideia das pessoas. Essas formações variam de tamanho no mundo todo e tem no mundo inteiro. Eu tenho uma coleção enorme de imagens que você pode procurar de syncline e anticline pelo mundo todo. Tá? São evidências do final do dilúvio. Sobre a formação do Atlântico, tem lá um trabalho mais profundo. Eu achei interessante porque eu descobri essa informação em 1948, no primeiro estudo que foi feito da Cordilheira Mesoatlântica pelo Dr. Maurice Ewing. Bem na época que estavam discutindo a teoria da deriva continental. Então, os dados que ele descobriu foram completamente ignorados pelos geologistas da época e não vejo isso nos livros de geologia atualmente, as evidências que ele descobriu no fundo da Cordilheira Mesoatlântica, né, que mostram que a cordilheira estava acima da crosta continental na época após o dilúvio. Tá? Ele descobriu linhas de praia na base da cordilheira, tá? E linhas de praias, areia de praia, só se forma na arrebentação das ondas. Ou seja, após o dilúvio existiam braços de mares que estavam batendo no sopé dessa cordilheira. Ele descobriu também rochas com estrias, entendida pela geologia, geleiras, que estavam nessa época, na minha opinião.
referência a um livro que eu português, na National Geographic Society nos Estados Unidos, traduzi o artigo e fui ver que realmente a informação lá do livro era confiável. O Dr. Maurice Ewing é que fez os primeiros estudos da Cordilheira Mesoatlântica que ele descobriram com submarinos e navios com os sonares da época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vou passar por uma outra evidência aqui que mostra o recuo dos oceanos após a formação do Atlântico. O que chama atenção é que os oceanos recuaram, ou a massa de água da Terra recuou cerca de 500 metros. Assim, se ela recuou, ela deixou linhas de praia. É verdade. O próprio Darwin achou isso. Na Patagônia, quando ele passou por lá, ele viu linhas de praias elevadas. Se o que ele viu tivesse milhões de anos, não tinha vestígios mais, já tinha sido erodida pela chuva e pelo vento. O que a gente vê aqui, essa montanha escura, essa cadeia de montanhas, é a chamada Napier Range, na Austrália Ocidental. Tem cerca de 300 quilômetros e cerca de 325 metros de altura. Essa rocha escura aqui é Recife de Coral. O mar recuou daquela região toda da Austrália e deixou isso aqui no seco. Tá? Para onde que foi esse mar? Foi para a bacia do Atlântico. Obviamente a geologia pode não concordar com isso, mas eu sugiro ir ver os dados e associar os dados, porque as áreas de terra com praias elevadas são no mundo inteiro, são uniformes, não são um movimento tectônico local. É uma área gigantesca demais para ser um movimento tectônico, você não teria que fazer isso no mundo inteiro. Porque você tem linhas de praias elevadas a 360 metros no mundo todo. Depois tem várias outras linhas de praia, se você pegar os livros de geologia, você vai ver isso com bastante facilidade. Tá? Linhas de praia só podem existir durante muito pouco tempo, elas não ficam milhões de anos disponíveis para os geólogos estudarem, elas desaparecem com a erosão. Tá? Para quem quiser conhecer um pouco de como era a Arca de Noé, depois que eu terminar esse trabalho, eu vou compartilhar outro slide aqui. Não ganho nada com isso, mas eu faço essa propaganda. Quem puder, tiver dinheiro, mora nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos construíram um parque temático chamado Arca Encounter. Tá? Fica no Kentucky. É um modelo da Arca, tem 3 andares, eles fizeram com mais andares, e é um parque temático que mostra lá os animais, o tamanho dela, dá para ter uma ideia das dimensões da Arca. O trabalho que eu fiz sobre o tamanho da Arca, que o pessoal trabalha com côvados, principalmente, tá? Que ela teria aí na faixa de 135 a 150 metros de comprimento. Tá? Se a gente usar o côvado egípcio, eu vou liberar aqui como o último slide da apresentação, o tamanho da arca, baseado nas diversas medidas do côvado. O côvado é uma medida que a gente faz aqui da ponta do dedo na ponta do cotovelo, e obviamente ele é baseado no tamanho do braço do governante da época. Então o côvado real egípcio, se pode ver aí, tem 52 centímetros,3. Existe, o pessoal achou inclusive um côvado. Nessas medidas a arca teria aí, 300 côvados por 50 côvados por 30. Então 159 metros por 26 metros por 15 metros, quase 16, né? Por outro lado, se você pegar o côvado sumério, ele é bem maior, 117 centímetros. Aí você teria uma arca com 351 metros de comprimento, quase 60 metros de largura e 35 metros de altura. Tá? Como dica do que eu descobri, Edward Crawford descobriu lá no Ararat, dentro da geleira, evidências de que existe um objeto lá, pelo menos tem uma estrutura lá com 349 metros de comprimento e 58 metros de largura. Se for a Arca de Noé, nesse local, está mapeado, inclusive, lá para o governo da Turquia, fazer um monumento da humanidade, daqueles lá que a ONU faz, tá? Monumento natural, no caso não é natural, vai ser uma surpresa. Espero estar vivo quando isso acontecer, porque essas geleiras vão acabar, as geleiras de montanhas vão ser as primeiras a descongelar,
Então vai ser muito interessante como é que o pessoal vai achar explicação para uma embarcação ou para uma enorme estrutura com compartimentos, provavelmente com cocô de dinossauro, com coisas lá dentro que o pessoal vai poder estudar. Os paleontólogos vão se esbaldar. Tá? E sim, os dinossauros também foram trazidos. Tem vários criacionistas já relataram isso. Né? A Bíblia não trata o nome de dinossauro porque ele não foi, a palavra dinossauro foi criada no século XVIII. Tá? Vou compartilhar a tela de algumas coisas aqui que as pessoas encontraram. Né? Por exemplo, existe aqui ó, o mosaico nilótico de Palestrina, de 100 anos antes de Cristo, que o pessoal encontrou. Está escrito em grego, crocodilo leopardo, nessa imagem aí da direita. Se vocês forem olhar o animal reconstruído de acordo com esse modelo, é um Therapside biarcosuchus, tá? Que estava lá em 100 a.C., tinha esse animal. Se vocês forem procurar evidências das artes, vocês vão descobrir que animais inconfundivelmente dinossauros viveram bem recentemente. Tá? Estão registrados. Obviamente, a paleontologia, a geologia, de jeito nenhum vai aceitar isso. Mas as pessoas desenharam esses animais quando não existiam fósseis desses animais e quando não existia paleontólogos para reconstruir os animais baseados nos seus fósseis. Então, é muito interessante. Lá no livro tem uma série de imagens que eu coletei, está na internet, muitas delas, referências estão lá, em que os animais foram trazidos, os dinossauros foram trazidos da arca, sim, e viveram até muito pouco tempo atrás. Tá? Aí a Rose está falando que o Everton fez uma palestra sobre tecidos moles, eu também tratei disso lá no livro, e ele tem um artigo sobre o registro de tecidos moles de centenas, dezenas de animais pré-históricos, né? E que a única pergunta que se faz, eles são tão antigos quanto os tecidos moles fazem crer? Não, o pessoal faz uma engenharia toda para tentar dizer, não, esses tecidos moles podem ser preservados por milhões de anos, não obstante as experiências em laboratório demonstrar que não. Tá? Então, é bom a gente pesar essas evidências. Esse trabalho que eu fiz me tomou bastante tempo, mas foi muito legal, eu reuni muitas informações. Quem quiser ler, tem até leitura gratuita, se não quiser adquirir a versão impressa, tem versões online, tem versões para Kindle, para Leve, para Kobo, para e-books, né? Tem versão PDF e vai ter, assim que eu terminar agora algumas coisas que eu estou fazendo, eu vou ter uma versão em HTML que pode ser lido por mais de 100 idiomas lá pelo Google Translator. Então vai ter uma versão também gratuita. Na realidade, se eu pudesse ganhar algum dinheiro, seria bom. Mas o meu objetivo não é esse, é compartilhar o conhecimento que eu gastei muito tempo para aprender e acho que vale a pena alguém dar continuidade ao trabalho e se aprofundar nisso, uma vez que nós temos aí nos grupos criacionistas e de design inteligente muitos cientistas acadêmicos com estruturas de laboratório que podem aprofundar essas inferências e essas informações de forma a tornar a ciência mais plausível com a realidade.